Nesse vídeo aqui eu vou falar de três coisas. Eu vou falar de funções, vou falar de tabelas e vou falar do gráfico, da construção de gráficos aí. Então essas três coisas são bem importantes, aí, essas ferramentas aí matemáticas são bem importantes. Eu poderia falar, eu vou falar alguns números e aí vocês vão me responder, me dar outros números. Por exemplo, eu posso falar zero e aí você me responde um. Eu falo um, você me responde 3. Eu falo 2, você me responde 5. Eu falo 3, você me responde 7. Eu falo 4, você vai me responder 9. Eu falo 5, você me responde 11. O que você está fazendo? Você está pegando o número que eu estou te falando, está multiplicando por 2 e está somando com um e está me devolvendo. Então, se eu falo zero, você faz 2 vezes zero mais um, zero mais um. Então, para zero, um. Então, eu tenho um par ordenado aí. Então, as funções, elas são expressões matemáticas que elas têm essa característica. Para cada valor de entrada, ela vai dar um valor de saída. Então, as funções, elas fazem isso. Elas são como máquinas, né? As funções são como máquinas. Então, elas pegam um número, trabalham com esse número e lançam um número final. Então, as funções, elas são mais ou menos, elas trabalham mais ou menos dessa forma aí. E então, para todo conjunto de número que entra, você tem um conjunto de número que está saindo. Para todo número que entra, você tem um número que está saindo. Isso, quem vai fazer isso são as funções. Então, as funções elas têm essa, essa característica, são como máquinas. Bom, legal. Agora a gente vai partir para uma outra parte que é a parte das tabelas. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso eu posso ordenar esses números aí e essa função também e a operação matemática que vai estar embutido nessa função. O que é uma tabela? Se a gente pensar, o que é uma tabela? Tabela, ela tem colunas e tem linhas, tudo bem? Então isso é uma tabela. Vamos imaginar que na primeira coluna, então, eu vou colocar quem? Eu vou colocar os valores de entrada. Os valores de entrada normalmente eu chamo por x. Eu chamo por x. Eu coloco que essa primeira coluna vai ser esses valores de entrada, vão estar na primeira coluna da minha tabela e eu vou chamar por x. Na segunda coluna, o que eu vou colocar então? Se eu já tenho os valores de entrada, eu vou colocar a própria função. Vou colocar a minha máquina, a minha função. Essa é a segunda coluna. Tá ficando boa a coisa aí, hein? Na terceira coluna, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os meus valores de saída. Então, eu vou colocar os meus y's. Então, eu tenho essas três colunas. E na quarta coluna, o que eu faço? Eu coloco os valores de x e y, ou seja, um par ordenado. Então vamos lá. Então se eu pensar na minha primeira função aí que eu falei para vocês, o nosso comecinho aí, então a primeira coluna eu vou colocar os valores de x, então eu vou ter as linhas, né? Linha um, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Igual aquela planilha do Excel, por exemplo. Então você pode fazer essas coisas no Excel. Excel é uma tabela ali, você tem aquela planilha. Então você tem as linhas. Então na primeira linha, na coluna das variáveis de entrada, dos x, na primeira linha eu coloco zero. Na segunda linha eu vou colocar quem? Zero, aí um, 2, 3, 4, 5.
vou até o 5, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí na segunda coluna eu vou para minha função. Na coluna da função, vou colocar a própria função, ou seja, a expressão matemática. Que expressão matemática que a gente estava brincando, né? A gente estava brincando com o quê? 2 vezes x mais 1. Então, essa é a expressão matemática aí. Então, nessa segunda coluna, a coluna da função, eu coloco essa expressão 2x mais 1, 2 vezes x mais 1. Então, se na primeira linha eu tinha zero, então eu vou escrever lá 2 vezes o x eu vou substituir por zero agora, mais 1. Então vai ficar 2.0 mais 1. 2 vezes zero mais 1. Na segunda linha, 2, agora eu estou trabalhando não com zero, mas com 1, então 2.1 mais 1. Terceira linha, 0, 2, né? 2.2 mais 1. E aí eu vou formando dessa forma aí. Então essa é a minha segunda coluna e as linhas ali. Na terceira coluna, o que, que a gente ia colocar? A gente ia colocar os valores de y. Ou seja, quando eu resolver essa expressão da segunda coluna, 2.0 mais 1, 2.1 mais 1, o ponto é o sinal de vezes, né? A multiplicação. 2 vezes 0 mais 1, 1. 2 vezes 1 mais 1, 3. Então, eu vou colocando esses valores. 1, 3, 5, 7. Então, eu vou colocando esses valores na terceira coluna. E na quarta coluna, eu vou colocar o par ordenado. Aí vem a jogada. Essa quarta coluna ela é bem importante. Porque eu vou colocar para zero, deu quanto? Deu 1. Então, 0, 1. Então, eu abro parênteses, 0, vírgula, aí coloco 1. Então, esses pares ordenados tem que estar nessa forma. Tem que ser parênteses, x, vírgula, y, fecha parênteses. Então, o par ordenado é sempre assim. Eu coloco primeiro o valor de x, depois coloco o valor de y. Esse é o meu par ordenado. Eu não posso inverter, colocar y primeiro, porque primeiro vem o x, depois eu calculo o y. O y é consequência do x. Então, essa é a minha tabela. Então, eu monto a tabela dessa forma. Essa primeira função que a gente trabalhou e que a gente brincou aí é uma função de primeiro grau. Então, a função de primeiro grau aí. As funções de primeiro grau, a gente monta uma tabela e se a gente quiser visualizar essas informações, a gente pode transformar isso num gráfico. Então, o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. A reta pode ser horizontal, constante, né? Pode ser uma reta crescente, uma reta com uma inclinação maior ou menor, então ela pode ser muito crescente ou pouco crescente, então depende da inclinação dela. E pode ser quase bem vertical, né? Uma reta bem crescente, está crescendo bastante. Ou ela pode ser bem horizontal, ligeiramente inclinada. Ela pode estar inclinada para baixo também, tá decrescendo. E então você tem essas três possibilidades aí para uma função de primeiro grau gráfico. É uma reta crescente, constante, né? Ou ela está decrescendo. Isso para essa função aí de primeiro grau. Agora a gente vai falar vamos falar dos gráficos, né? Que a gente falou da função da tabela, não falamos do gráfico ainda. Que vai ser esse gráfico? O gráfico ele é uma forma da gente visualizar esses pares ordenados. Então, se lembra que a gente fez a nossa tabela e a quarta coluna onde você tinha o par ordenado, que era o valor de x, y? Então, nessa
Então a gente tem um plano cartesiano e o par ordenado é um ponto nesse nesse plano cartesiano aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pensar então nesses pares ordenados já dentro de uma aplicação. Vamos falar agora das funções trigonométricas. As funções trigonométricas são extremamente importantes e o gráfico, a curva dela é extremamente particular aí, bem diferente de uma reta que está sempre crescendo. Ah, se a gente olhar aqui esse gráfico aqui, ó, a gente tem duas coisas. De um lado, do lado de esquerdo, eu tenho o círculo trigonométrico. Do lado direito, eu tenho o meu gráfico num plano cartesiano. Então, vamos focar no plano cartesiano. Olha só, eu tenho os valores de x estão nessa reta horizontal. Essa reta horizontal x. E os valores de y estão nessa reta vertical y aí. Olha só, na na primeira função que a gente usou como exemplo, conforme eu ia falando os valores de x, os valores de y iam crescendo. Nesse caso aqui, nessa função trigonométrica, que é a função cosseno, a gente observa por esse gráfico, o gráfico da função cosseno, que isso não vai acontecer. Eu vou falar vários valores de x, números, né, valores de x, e os valores de y não vão crescendo, não vão crescendo infinitamente. Na verdade, aqui, conforme eu vou falando os valores de x, se a gente analisar, conforme eu vou falando os valores de x a partir de zero, os valores de y vão diminuindo até chegar num valor zero, aí depois continuam diminuindo até chegar num valor menos 1, depois começa a aumentar até chegar num valor zero, depois continua aumentando até chegar em 1 e provavelmente vai continuar descendo. Então a função cosseno, que é uma função trigonométrica, ela tem essa característica. As funções trigonométricas seno e cosseno têm essa característica. Elas variam, independente do valor que eu fale em x, os valores podem aumentar infinitamente. Os valores de saída só vão até o valor 1 e depois voltam para o valor zero e depois vão até o valor menos 1 e depois voltam de novo. Ficam oscilando nesse intervalo. Bom, vamos pegar um par ordenado então. Se a gente olhar o gráfico, o nosso plano cartesiano aqui, ó, nosso gráfico, ele tem. Aqui a gente pode observar alguns pares ordenados. Por exemplo, para x igual a zero, o y vai valer 1. E já ele colocou ponto lá em cima, ó lá. Aquilo é um ponto. Agora, para x igual a π sobre 2, a metade de π, né, π meios, o valor de y vai ser quanto? Vai ser 0. Então, eu tenho meu segundo par ordenado. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é π. Para π, ele vai lá para baixo. Para π, a função cosseno vai dar o valor menos 1. Quando eu falar 3π meios, a função cosseno vai dar 0. Se eu falar 2π, a função cosseno vai dar 1 de novo. Então, se eu falar 0 ou se eu falar 2π, na função cosseno, se isso entrar numa máquina função cosseno, os valores que vão sair vão ser sempre 1. Cosseno de 0, 1. Cosseno de 2π, 1. Então, ela vai repetir. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de π meios, 0. Cosseno de 3π meios, 0 também. Vamos olhar esse círculo trigonométrico agora. Cansei um pouco, vou dar uma pausa aqui e já volto. Bom, vamos lá então, voltando aqui.
Como que as funções trigonométricas são construídas? Elas têm uma particularidade que é a seguinte: elas trabalham com ângulos. Então, para todo valor de ângulo que entra, vai sair um número, que não vai ser um ângulo, vai ser um número real aí, né? Vai ser um número. Nesse caso aqui, os números vão ser um número real entre menos um e um. Então, pode sair o número zero, pode sair o número 0,7, pode sair o 0,9, pode sair o 0,5, pode sair o 0,00001, pode sair o 0,937. Então vai sair muitos números decimais. E a gente sempre vai optar aí por trabalhar com números decimais com três, três dígitos, por exemplo. Três dígitos está muito bom. Então, o que são as funções trigonométricas e o que é a função cosseno? Vamos focar na função cosseno, que é essa daqui que a gente está estudando. Olha só, para cada valor de ângulo, ele vai te dar um valor de y, certo? Vai te dar um número. Então, para cada ângulo, ele te dá um número. Olha só, de onde vêm esses números? Vem da seguinte forma, olha que sacada genial, que ferramenta matemática espetacular são as funções cosseno. Olha só, tá vendo? Vamos agora para o nosso círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ali, ó, ele tem a gente pode visualizar um plano cartesiano imaginário onde o círculo foi escrito, ou seja, imaginar que era um eixo XY ali também, o eixo horizontal seria o X e o eixo vertical seria o meu Y. Nesse caso aqui vai ficar um pouco confuso aí na cabeça de vocês, mas vamos pensar dessa forma aí. Ou então, bom, eu vou explicar aqui, vamos ver se vocês vão entender. Olha só. Então a gente está trabalhando com ângulos, certo? Ali eu tenho um círculo trigonométrico. Tá vendo que o pontinho vermelho, do pontinho vermelho, na letra M ali, o ponto M, tá vendo o meu ângulo X? O que acontece à medida que esse ângulo está aumentando ou diminuindo? O ponto vermelho ele vai subindo ou descendo, certo? Se ele subir, se o ponto M subir, o ângulo está aumentando. Se ele descer, o ângulo X está diminuindo. Se ele descer e ficar horizontal, o X vai para zero e o ponto M vai parar no ponto A. Se subir, o ponto M subir, o Ventana, por exemplo, chegou em 90 graus. Então ele chegou lá em 90. Olha só. Nossa, estou me dando uma tonteira aqui. Deixa eu dar uma pausa. Bom, voltando aqui, é porque eu não almocei, eu acho que sei isso. Olha só, então a gente tá observando para cada valor de ângulo um valor de número que vai sair. Então, os ângulos é representado pelo x ali, tá vendo? E onde que vai estar o cosseno? Onde que vai sair os números? Os números vão sair de onde? Podem sair do eixo horizontal ou do eixo vertical. No caso, como a gente está falando da função cosseno, o valor esse valor vai ser representado por essa barra azul embaixo e vai sair do eixo horizontal, ou seja, você tem um círculo, você tem um ponteiro que está girando no sentido anti-horário, começa da horizontal e conforme ele vai girando, vai ter uma projeção horizontal ali no eixo X, que a gente pode chamar de eixo X, né? Tem uma projeção horizontal. Essa projeção horizontal, esse comprimento é a função cosseno. Então a função cosseno é isso, é esse comprimento. Se eu olhar ali o comprimento,
A função cosseno ela trabalha com um círculo trigonométrico de raio 1, por exemplo. Então, cosseno, quando o cosseno de zero vai ser 1. Por que que vai ser 1? Porque quando o x, o ângulo for zero, o m vai bater no ponto A e qual que vai ser o comprimento da barra azul? Ela vai crescer, vai ser 1. Se o raio é 1, então o raio trigonométrico é um círculo trigonométrico de raio 1. Então, se o x é 0 graus, a projeção azul vai ser 1. Ali, ó, se a gente olhar aqui agora, eu sei que aquele ângulo x ali, ó, alguém sabe o valor desse ângulo? Não dá para saber, por isso que está representado pela letra x. Então, olha só, aqui entra, aqui eu acho que vocês vão começar a entender a relação entre o círculo trigonométrico e o gráfico. Então, olha só, o ângulo x eu não sei quanto vale, mas olha só. Ele está entre 0 e 90 graus, certo? Ou entre 0 e π radianos. Os ângulos podem ser medidos em graus ou em radianos. Aqui a gente está trabalhando com radianos. Então, olha só, o x eu sei que ele vai estar entre 0 e π radianos. E olha só, ele não está bem no meio ali, o ângulo? Não está dividindo esse quadrante, o círculo que foi dividido em quatro partes, né? Ele dividiu bem no meio. Então ali, ó, é como se você tivesse 1/8 do círculo. É como se você tivesse a metade de π meio radianos. A metade de π meios radiano, então você vai multiplicar o π sobre 2. Você multiplica por 2, então vai ficar π sobre 4. O 2 lá embaixo você multiplica por 2. Então fica 4, a metade da metade. A metade da metade é 1/4. Então ali é π quartos radiano. Então ele está bem no meio, é π quartos radiano. Olha só, e agora vem a sacada incrível das funções trigonométricas. Por que que elas existem? Por que que a função ela cumpre um papel que nenhuma outra função vai cumprir? Olha só, a metade de a metade ali, ó, vai ser π quartos, certo? Só que o valor da função não vai ser a metade de 1. Entende? Olha a sacada. Ela poderia ser a metade, né? Ser 0,5, mas ela vai ser 0,7. O valor exato o valor exato não, mas a gente pode estabelecer, né, arcos notáveis e tal. Então, o cosseno de 45 graus é 0,7. E aí a gente vai ver mais para frente por que que é esse valor. Na verdade, vocês já deveriam saber por que que é esse valor. Não vou explicar aqui, mas eu vou fazer uns breves comentários sobre isso para vocês reverem. Olha só. Então, ela tem essa característica. Então, vamos lá. Então, esses valores são tabelados, né? Então, e você tem alguns valores que são notáveis aí, por exemplo. Então, cosseno de zero é 1. Cosseno de 0 graus. Cosseno de pi sextos radianos é o mesmo que o cosseno de 30 graus. Então, o cosseno de π sexto vai ser meio. Cosseno de π quarto radiano, ou cosseno de 45 graus, que é a metade, era para ser a metade entre 0 e 1, mas não vai ser. Não vai ser 0,5, vai ser 0,7. Cosseno de π terço radiano, ou seja, cosseno de 60 graus, vai ser 0,9. Então a gente tem para 0 grau, 1. Para 30 graus, meio.
para 45 graus, 0,7. Para 60 graus, 90. Então, 60 graus ele já está lá em cima já. Então, ela tem essa característica bem particular, as funções trigonométricas. A função cosseno é tipo a arco-inimiga da função seno. Então, assim, tudo que a função seno está fazendo, a cosseno está fazendo diferente, digamos assim, o oposto. Porque, assim, conforme o ângulo está aumentando, a função cosseno está diminuindo. Mas a função seno, se vocês estudarem, ela vai estar o quê? Aumentando. Então elas são meio que antagonistas aí. Então, o que é importante vocês fazerem aqui? Nesse exemplo aqui, embora eu tenha essa curva vermelha, bonita, contínua, mas nesse caso aqui, digamos que eu só coloquei 5 pontos. E os outros pontos ali? Eu poderia colocar os arcos notáveis também, colocar entre o zero e o 90 graus, colocar o 30 graus, o 45 graus, 60 graus e colocar mais um, dois, três pontinhos ali. E, e aí eu vou pegar para todos os ângulos, entre 0 e 90 graus, depois vou pegar para 1 grau, assim como a gente fez para a função de primeiro grau. Então, quando eu falava 0, você me respondia 1. Eu falava 1, você me respondia 3. Então eu falei só números naturais. Falei 0, 1, 2, 3. Mas entre o 0 e 1 eu tenho 0,5. Então eu vou colocando outros pontinhos e aí, à medida que eu vou pegando mais pares ordenados, então esses pontos vão se aproximando e vão virando uma curva contínua. E aí eu tenho esse gráfico aí belíssimo aí da minha função. Eu preciso terminar esse vídeo que eu preciso almoçar, cara. Olha só. Então aqui, então vamos passar aqui para o próximo exemplo aqui. Cadê? Vou dar um pause. Foi, acho que foi agora. Agora o negócio vai ficar feio aqui. Agora o bagulho vai ficar louco. Olha só. A função cosseno, ela tinha aquela cara. Essa função, ah, as funções trigonométricas e a função cosseno, por exemplo, o que é a função cosseno? Era y igual ao cosseno de x. O cosseno era aquele comprimentozinho horizontal que ficava azulzinho, né? Que ficava variando ali. Ele estava em 1, depois ia diminuindo até 0, depois ficava negativo também. Mas eu posso fazer outras funções cosseno da seguinte forma: falar que y é igual a um número vezes o cosseno de um ângulo. E aí esse número vai ser dobrado, triplicado. Nesse caso aqui ele está sendo triplicado, mas está sendo negativo. Então a função ela meio que deu um giro, meio que rodopiou ali, deu um. Como que é o nome daquele negócio lá? Dá aquele giro lá que as crianças dão, né? Dá uma. Que os pandas fazem, né? Eu não sei, que eles giram, né? Cambalhota. Então ele deu meio que uma cambalhota aqui, tá meio que de ponta cabeça, tá meio parecendo um fantasminha aqui, mas ela original, se você for ver, voltar um pouco o vídeo, no outro gráfico, a curva estava ao contrário, então ela está de ponta cabeça. Por quê? Por causa do sinal negativo, no sinal negativo, menos. Então ela inverteu. É como se o eixo X tivesse girado e fosse para baixo, o eixo Y, né? Girou e foi para baixo ali. Então ela tem essa cambalhota. E aqui, ah, a gente tem, olha lá a nossa tabela. Essa imagem ela tá muito bacana, tá bem legal, porque a gente tem a minha função cosseno, a minha expressão matemática, eu tenho a tabela onde eu monto os pares ordenados e eu tenho um gráfico. E ali ele deixou bem explícito quantos pontinhos pretos eu tenho. 1, 2, 3, 4 e 5.
E quantas linhas eu tenho na tabela? Uma, duas, três, quatro e cinco linhas. Então, essas linhas são as respectivas para pegar esses cinco pontinhos pretos. E eles estão bem batendo na curva vermelha. A curva vermelha, ela não. O cara desenhou aqui partindo do que ele já sabendo a cara da função. Porque se você pegar outros valores de ângulo, um ângulo, por exemplo, ele pegou o zero, depois ele foi para 90 graus, olha só. Então, se você pegar um número, vamos fazer um exemplo aqui. Aqui é a parte sacana aqui, ó. Entre zero e π meios, eu vou pegar o cosseno de 60 graus, que dá meio. Então, cosseno de π terços. Cosseno de π terços. Então, eu vou colocar o x como π terços, então vai ficar cosseno de π terços, vai dar meio. A metade, aí meio vezes menos 3, vai dar menos 1,5. Então, se eu caçar o número aqui, ó, π sextos, está um pouco próximo de π meios, e aí vai bater certinho, olha que bonito, vai bater menos 1,5. Olha que bonito, que bacana. Então, esse daqui é a nossa finalização aí. Na tabela, a gente tem a primeira coluna, que é o eixo X. Na terceira coluna, ele colocou a expressão matemática lá, menos 3 vezes cosseno de x. X vale zero, aí menos 3 vezes 1, aí ele colocou na outra coluna menos 3 vezes 1, menos 3. Aí na quarta coluna ele fez o par ordenado, para zero, menos 3. Para um valor de ângulo de entrada, eu tenho um número real de saída. E é isso daí. O que é legal vocês fazerem aqui nessa nossa aula aí? Pega o caderno, então pega o caderninho, escreve essas coisas que eu falei nas palavras de vocês aí. Então, dá para isso. Escreve isso no caderno, desenha, faz vários planos cartesianos, faz gráficos, coloca os pares ordenados. Então, trabalha com essas três coisas: função, a equação, a expressão matemática, a tabela e o plano cartesiano, os pontos que são os pares ordenados, o, o gráfico que vai ser construído vai ser uma curva contínua a partir do conhecimento da função, ou simplesmente plotando os pontos você vai sacar que eles vão ter uma cara de alguma, e a cara vai ser ou uma ondinhas, né, funções cosseno e seno, ondinhas, ou retas, né, funções de primeiro grau.